Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Pinheiro, eu trabalho em Furnas e vamos falar hoje um pouco sobre como ocorre a transformação digital numa empresa estatal. E falar de transformação digital, antes mesmo de iniciar a minha apresentação, eu queria até trazer a satisfação de muito do que foi falado pelo Pedro Oliveira na apresentação da Petros, a gente poder apresentar alguma coisa muito similar aqui. Então, alguns conceitos, alguns termos que vocês vão ver aqui mostrados, apresentados, são termos apresentados e usados também pelo Pedro. Então, isso mostra que há essa convergência, há um alinhamento no que é transformação digital. Mas o que é transformação digital? Uma tendência futura ou uma coisa atual? Um movimento global ou uma iniciativa que nós fazemos aqui em nosso local? Um projeto contínuo ou uma coisa pontual? E nesse ponto vocês devem estar se perguntando, bom, será que esse cara vai ficar falando em rimas até o final da apresentação? E não, porque a transformação digital ela não é certinha como a rima. A rima pressupõe um processo de repetição de sons no final de um verso, enquanto quando você fala de transformação digital, o que você menos encontra é repetição, né? Então nós somos uma empresa estatal sexagenária, e nesse ponto fica até difícil de entender como é que a gente consegue fazer alguma transformação numa empresa como essa. Então, eu queria contextualizar antes. Furnas é uma empresa de economia mista do setor elétrico, fundada em 1957 e que alcança 15 estados do território nacional, mais o Distrito Federal. Possui cerca de 21 usinas hidrelétricas, 2 termoelétricas, investindo agora em energias de fontes alternativas também, e 30 mil quilômetros de linha de transmissão, com uma cultura extremamente conservadora. O mercado em que ela atua é extremamente sólido, conservador, com poucas mudanças. Mas nós passamos por um momento em que essa transformação, essa mudança foi quase que impulsionada, quase que natural pelo que a gente está vivendo. Estamos vivendo, primeiramente, deixa eu acertar aqui para não... um cenário de privatização, vocês devem estar acompanhando na mídia, uma proposta de capitalização dessas empresas, onde muitas ações serão colocadas no mercado, e o governo deixará de ter o controle majoritário dessa companhia e de outras subsidiárias do Grupo Eletrobras. Isso, por si só, já seria motivo para que nós tivéssemos que repensar o nosso modelo de negócio, de pensar em uma forma mais competitiva de atuar no mercado. Em paralelo, nós estamos vivendo 2 grandes projetos de transformação organizacional. Um deles é a consolidação dos nossos sistemas de ERP. Cada empresa tinha o seu sistema, a maior parte delas o SAP, algumas não tinham ainda o sistema de ERP implementados, e foi feito um projeto para que tudo fosse consolidado. Com isso, nós nos tornamos muito mais dependentes umas das outras em termos de propor iniciativas, em termos de instalar ferramentas, de mudar nossos processos. E uma outra grande iniciativa, essa sim, eu acredito que seja o maior impulsionador do momento em que a TI está vivendo lá em Furnas, que é a instalação de um centro de serviços compartilhados. Não sei se algumas empresas aqui já tiveram esse tipo de experiência, ou estão tendo ou irão ter. Algumas já tiveram até e voltaram um pouco atrás. O fato é que Furnas, do ano passado para cá, ela tirou muitas das atividades operacionais de tecnologia da informação e as consolidou num centro de serviço compartilhado. Com isso, a área de TI ficou com mais espaço, com mais capacidade para prover soluções que enderecem a transformação digital, para estar mais alinhada realmente ao negócio. Porque vocês sabem que consertar micro, olhar a impressora, atender chamado, isso consome 70%, 80% do tempo e da nossa preocupação. Então, quando chega a transformação digital nesse cenário, impulsionado por um novo modelo de negócios e por atividades agora operacionais descentralizadas, tiradas da TI e centralizadas no centro de serviço compartilhado, nós vimos um espaço para conseguir iniciar a nossa jornada de transformação digital. E nesse ponto, como fazer isso em Furnas? E aí eu coloco aqui uma definição clássica de transformação digital, que é um processo de transformação dos modelos de negócio por meio de uso de novas tecnologias
que aumentam a produtividade. E principalmente, aqui friso bem, principalmente uma mudança no modelo mental das pessoas que estão inseridas nessa nova revolução organizacional. Já deve ter sido dito aqui por diversos outros palestrantes de que a transformação digital não é, e é muito mais do que tecnologia, ela é, e na minha opinião, principalmente uma mudança de modelo mental das pessoas, por isso tudo que a gente está vivendo, a gente está deixando de consumir produto e passando a usar serviços, a gente está pensando, enfim, mudando a nossa maneira de atividade, tanto profissional como até a nível pessoal. E como é que a gente faz isso numa empresa estatal? Se é transformar modelos de negócio, um modelo de negócio cinquentenário, até sexagenário, num mercado altamente estável, né, ainda que agora aberto, mas altamente regulado, controlado. Como novas tecnologias, se nós acabamos de migrar para um RP único, e nosso RP em Furnas foi instalado em 2010, não temos nem uma década de SAP instalado. Então, como pensar em tecnologias duradouras? Como pensar em mudar modelo mental das pessoas numa cultura como uma cultura de uma empresa estatal? E aqui o que eu quero compartilhar com vocês, nesses breves minutos, e por isso eu não trouxe nenhum slide institucional, mas para a gente focar nisso aqui, é a forma como nós enxergamos possível iniciar essa jornada de transformação digital, que está longe de estar no meio. Eu acredito que nós estamos ainda iniciando, mas como eu também acho que muitos daqui presentes ainda estão iniciando essa jornada. Então, qual foi a nossa estratégia? Primeiro, e aí quando a gente fala em bottom-up, né, a palestra do Pedro ele fala de bottom-up, top-down, nós vimos três segmentos que a gente tinha que atuar. O primeiro deles é o bottom-up. E o nosso próprio corpo de colaboradores de TI estava contaminado, vamos dizer assim, por essa cultura conservadora. Estava inserido num modelo de trabalho, num mindset ainda do mainframe, e, enfim, apesar de usarmos metodologias ágeis, enfim, mas ainda com um modelo mental ainda muito conservador. Então, o que a gente fez logo no começo? Formamos squads que intercambiavam as pessoas, pegavam uma pessoa de arquitetura com um desenvolvedor, uma pessoa que via governança, e botamos eles para estudar novas tecnologias, né? Deixa eu até pegar aqui para vocês. No final eu vou até dar alguns desses exemplares. E aí nós colocamos essas pessoas, olha, em um mês vocês vão ter que mergulhar em uma nova tecnologia, e nós apresentamos algumas possíveis de estudo, e eles escolheram outras, e vocês vão fazer um livro, né? Esqueçam a aplicabilidade dessa tecnologia, mas pensem somente em, eu quero mudar meu modelo mental, eu quero falar um pouco mais de analytics, eu quero falar um pouco mais de Big Data, de IoT, de blockchain, coisas que eram meio que veladas ainda dentro da própria equipe. Então, publicamos esse livro, né? Depois eu vou aqui fazer algumas perguntinhas, ver se alguém vai ficar com alguns exemplares. Então, isso bottom-up, ou seja, mudamos o modelo mental dos colaboradores da própria equipe de TI, que agora não se ocupavam mais com as atividades operacionais, que migraram para o CSC, Centro de Serviço Compartilhado, e agora tinham esse espaço para pensar, planejar, pensar em novas tecnologias, vocacionar, iniciar uma jornada de transformação digital. Aqui o side by side, isso é muito importante, né? Não basta a gente ter um patrocínio da alta gestão, eu já vou falar que é o top-down, mas o side by side, aquela pessoa que está do seu lado, seu parceiro de negócios, isso a gente tem que ganhar, conquistar também. Então, procuramos identificar alguns parceiros internos estratégicos. Primeiro, amigos que não se importam com o fracasso, porque jornada de transformação digital, você vai ter fracasso, a gente sabe disso. Então, é ideal que você encontre áreas da sua organização que quando você teste alguma coisa com ela, que você se propõe a fazer algo diferente e fale, e o Pedro falou que tem que corrigir rápido, esse amigo, ele não vai se importar com isso. Ok, tentamos, não conseguimos, vamos em frente. Amigos que não se importam com fracasso. Isso foi muito válido na nossa área de suprimentos, nossa área de RH era muito parceira nossa e foram bons parceiros nesse momento. Outra, áreas com demandas emergenciais. A Controladoria de Furnas, por exemplo, em determinada oportunidade, carecia
de um relatório, de um dashboard com informações financeiras que não tinham de uma maneira muito prática. Então, era uma demanda emergencial, a gente foi lá, nós usamos a ferramenta de análise com o nosso Power BI e apresentamos uma solução que cativou, que conquistou mais um cliente conquistado. Resultados de grande visibilidade para a organização. Coisas que você, às vezes, faz mudanças pequenas, mas que toda a empresa sente isso. A nossa gestão de viagens era um ponto que precisava ser melhorado, e nós atuamos nesse aspecto. É uma coisa muito banal, muito trivial, pensando em termos de resultado para a empresa, mas todo mundo percebeu aquilo, então isso também foi importante. E quando eu falo de top-down, aproximação com altos executivos para que comprem a sua estratégia e patrocinem as suas primeiras iniciativas. Não adianta a gente conseguir parceiro, porque, e eu estou falando especificamente numa empresa estatal, se eu vou adquirir uma ferramenta, por exemplo, eu tenho que passar por um processo licitatório que é aprovado em diretoria. Então, se essa diretoria não está do seu lado, acreditando que você é capaz de iniciar uma jornada de transformação digital, nada acontece. Nós tivemos a sorte de, nesse ano, termos uma mudança de diretoria que tem nos impulsionado e nos patrocinado fortemente nessa jornada. Então, nós acreditamos que tanto bottom-up, quanto estar, com os nossos parceiros estratégicos, quanto esse patrocínio da outboard da sua empresa é fundamental para essa jornada de transformação digital. E aí vem as lições aprendidas. Primeiro, apesar de não ser algo que mude o modelo de negócio, porque a transformação digital eu divido em dois grandes segmentos. Eu tenho possibilidades de realmente transformar o negócio, o modelo de negócio da empresa. Então, é quando você deixa, por exemplo, de ser dono, por exemplo, de táxi, passa a ter um software que gerencie o aplicativo, como é o caso da Uber. Enfim, você mudou o seu modelo de negócio, mas você tem um outro lado também, que é o ganho de produtividade. E muitas vezes você não consegue começar a jornada digital na sua organização com uma transformação radical do seu modelo de negócio. Então, essas tecnologias que vêm ganhando produtividade, como o RPA, e essa é uma tecnologia que encanta, porque você que tinha pessoas que faziam uma atividade em horas, em dias, e passam a ser feitas em minutos, sem erro, liberando essas pessoas para que façam outras atividades, isso é uma coisa que tem encantado muito. Quando nós começamos a entregar soluções de robotização de processos robotizados, automatizados, isso choveu gente querendo conhecer um pouco mais da nossa área, querendo soluções para essas áreas de negócio. Isso foi muito positivo. Analytics, a palestra anterior falou muito nisso. Nós acreditamos lá que cada vez mais nós temos que ter menos sistemas e mais dados. Não cabe mais, e eu prego isso muito lá, não cabe mais a gente começar a construir sistemas que levam 4, 5, 6 meses para serem entregues. O que a pessoa, o que a área quer são dados, informações para que ela ali possa tomar uma decisão, às vezes até descartar esse dado, ou às vezes mantê-los por um longo prazo, mas a gente tem cada vez menos sistemas e mais dados. Projetos de P&D. Anteriormente, a TI nunca havia participado de um projeto de pesquisa e desenvolvimento na empresa, e nós agora entramos num projeto voltado para a área de operações, onde vamos colocar sensores que envolvem IoT, inteligência artificial, machine learning, enfim, big data. Estamos colocando sensores e equipamentos de transmissão que vão coletar esses dados e, de alguma forma, serem tratados para que eu possa fazer manutenções proativas e, com isso, reduzir penalidades que anteriormente eram imputadas por uma indisponibilidade desses equipamentos. Então, isso sim, a gente está acreditando que isso é transformar um modelo de negócio. A gente está agora começando a participar mais efetivamente de projetos de P&D. E, por fim, soluções de mercado, que está muito alinhado também à questão de cada vez menos sistemas e mais dados. A gente tem procurado agilizar entregas rápidas, ainda que solicitem pequenos ajustes nos processos, mas isso é melhor do que desenvolver o parafuso amarelo. Ou seja, aquele sistema que você entrega está bonito e na hora de você colocar em produção, o cliente fala, mas eu queria que esse parafuso fosse da cor amarela, e você gasta mais uma semana, um mês, 2 meses fazendo aquilo. Então,
É melhor você agilizar a entrega, entregar soluções de mercado, do que, ainda que eu necessite de alguns ajustes em processo. Tá? Bom, é a experiência que eu queria compartilhar com vocês, como nós estamos vivendo essa transformação digital. Eu tenho alguns exemplares. Alguém fala, quantas usinas hidrelétricas Furnas possui? Não prestando atenção, tá vendo? Senão é nessa hora que a gente vê quem está prestando atenção. Não. Quantos quilômetros de linha de transmissão? 30 mil. Depois, no final, tem uns 5 aqui. Quem respondeu certo vem pegar para mim. Usinas, ninguém lembra? Puxa vida. Hã? Não, menos. 21, gente. Tá? Quais foram as áreas que foram minhas parceiras lá, que são os amigos que não... Quem falou um RH, outro suprimentos, depois vem aqui no final. E mais alguém que tem interesse no final, pegar aqui comigo um livro e uma canetinha da nossa transformação digital. Agradeço aí a presença de vocês, tá? Tem alguns cartões no final, se alguém quiser me procurar conversar, a gente está junto, tá? Um abraço, gente.